Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo prático aqui neste canal, que com certeza está te ajudando no dia a dia, de forma operacional aí na assistência ao seu paciente. Antes da gente seguir para o tema de hoje, eu já vou falar para você curtir este vídeo, encaminhar para os seus colegas, porque dificilmente a faculdade te ensina coisas com tanto detalhe, com tanto aperfeiçoamento técnico como a gente tem tentado trazer aqui para vocês. Hoje a gente vai falar do flushing. Flushing, o que será que é isso? Muitos alunos, quando começam a graduação, eles demoram um pouco para compreender a importância e, às vezes, até quando a gente já é formado num profissional ali no manejo da medicação no dia a dia, essa medicação infantil, eu percebo que muitas das vezes é uma prática negligenciada. Portanto, este vídeo é para te ajudar a internalizar a importância do flushing e não apenas isso, mas compreender estratégias e técnicas diferenciadas conforme o dispositivo que você tem disponível aí no seu hospital, porque tudo pode variar, né, gente? Depende muito do material que você tem aí para estar realizando, por exemplo, flushing por meio de um valvulado, por exemplo. Para que a gente faz o flushing? Essa é a pergunta número 1. Qual que é o objetivo de eu realizar um flushing? Primeiro, quando a gente faz um flushing, a gente garante a preservação daquele catéter, sobretudo os catéteres de longa permanência. Então aqui o nosso foco é muito a criança grave, e essa criança grave, ela depende do catéter para que tenha uma terapêutica adequada. Se ela perde um catéter venoso por uma obstrução, por exemplo, isso vai acarretar consequências, tendo que ser submetida a uma nova punção, uma nova inserção desse catéter, que pode sim trazer alguns riscos inerentes ao procedimento para essa criança. Então sim, o flushing, ele garante a durabilidade desse catéter. Eu preciso fazer isso para evitar coágulo ali na ponta, retirar fibrina que esteja formando, evitar consequentemente as obstruções, a formação ali de um biofilme e também, claro, evitar que haja incompatibilidades medicamentosas. Isso é uma das grandes causas também de perda do catéter, principalmente nas crianças que recebem uma polifarmacologia, uma quantidade muito grande de fármacos durante um período ali de internação. Então é frequente que algum fármaco acabe brigando com o outro por incompatibilidade. Aí o flushing vem justamente ali para prevenir essas perdas por obstrução, por incompatibilidade ou também por coágulos de sangue. Ah, Flávia, mas eu posso usar qualquer coisa para estar fazendo flushing? A resposta é não. Não dá para usar qualquer coisa. Para isso a gente realiza o flushing preferencialmente com soro fisiológico. Claro que há hospitais que já conseguem ter uma solução salina estéril de uso único para flushing, que é a famosa seringa pré-preenchida, como eu vou deixar aqui na foto para vocês observarem. Essa seringa é uma seringa bem especial, que ela já vem com o diâmetro da seringa de 10. Ou seja, até para fazer o flushing, a gente tem que ter uma pressão adequada. E essa pressão adequada, ela vem da seringa de 10 ml. Ou seja, está proibido fazer um flushing com uma seringa de 1 ml, por exemplo, de 5 ml, por exemplo, porque a pressão ela é muito grande e isso pode acarretar em rompimento do catéter. Da mesma forma, você fazer um flushing com uma seringa de 20 ml, você vai estar dando uma pressão inadequada, uma pressão muito baixa que não será eficiente ali para garantir a qualidade de manutenção desse catéter. Mas essas seringas pré-preenchidas, elas têm volumes variáveis de 3, de 5 e de 10 ml, porém de 3 e de 5 elas vão estar dentro de uma seringa que já vem preenchida comercialmente, industrialmente falando, no diâmetro da seringa de 10, ou seja, é diferente, porque ela já vem com um diâmetro adequado. Então você pode sim utilizar essa seringa e se você tem no seu hospital, use e abuse da seringa, porque ela é feita para isso. É uma solução salina sem conservantes, que ela é específica. Não use ela para diluir medicamento. Ela é específica para fazer os flushings. Agora, se você não tem essa seringa pré-preenchida, você pode estar utilizando o soro fisiológico 0,9%, que é o soro que a gente vai estar utilizando aí para realizar esse procedimento. Nunca, jamais utilizem água destilada. A água destilada ela fica reservada para o preparo de reconstituição dos medicamentos. Tá, Flávia, e agora? Quanto de volume que eu vou fazer de flushing? Vou fazer 10 ml para todo mundo? Vou fazer 15 ml? Como que você faz aí?
Primeiro, temos que entender que estamos lidando com a pediatria, com a neonatologia. Então, volumes de forma exagerada, isso pode acarretar uma sobrecarga hídrica sim para a criança, principalmente no nosso foco aqui, que é a criança grave, que ela já vai ter uma grande quantidade de aporte de volume. Então, esse flushing, ele não é um volume aleatório, ele não é um volume fixo de 10 ml. Por isso, a gente consegue, inclusive, individualizá-lo. Você consegue, por exemplo, aí no seu hospital, padronizar conforme a sua instituição. Na nossa, a gente acabou padronizando aproximadamente ali 2 ml, mas dá sim para reduzir esse volume, porque o flushing adequado, o volume adequado, ele corresponde a 2 vezes o volume do prime do catéter, ou seja, o volume necessário para preencher o catéter, mais o prime dos extensores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso saber primeiro quanto de volume que eu tenho aqui no meu catéter. E aqui entraria uma outra discussão de cortar ou não cortar o pique. Na nossa instituição nós cortamos o pique, portanto a gente tem que entender quanto de prime resta ali a partir do momento que você corta o pique. Eu tenho um pique de 30 centímetros, por exemplo, ele tem um prime específico. A partir do momento que eu corto, eu preciso entender então qual que é o prime restante, ou seja, qual que é o volume de preenchimento desse catéter após o corte. Você vai somar o volume, neste caso aqui, da dânula, certo? E também, neste caso, o volume do valvulado. É a partir da onde será realizado o flushing, ou seja, o volume interno do valvulado mais o volume interno de preenchimento da dânula mais o volume interno de preenchimento do catéter. Esse volume, os três somados, multiplicados por 2, vai te dar o volume que eu preciso para fazer o flushing, ou seja, 2 vezes o volume do prime do catéter mais os extensores. Aqui é um exemplo que eu estou partindo a partir deste local, mas isso pode variar aí de acordo com o seu protocolo da instituição. Por isso, esse volume que eu falo aqui para vocês hoje pode variar um pouco aí de onde você trabalha. Então, na nossa UTI, a padronização é 2 ml para a realização desse flushing, mas nós conseguimos individualizar isso ainda mais, o que é muito importante considerando aí principalmente os prematuros. E quando a gente tem que realizar esse flushing? Sempre realizem o flushing antes de cada medicação, após cada medicação. E se eventualmente você não tem medicação naquele período, faça esse flushing pelo menos uma vez no período de 6 horas. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado. E é desta forma a gente vai conseguir garantir que este catéter dure, principalmente a internação inteira daquela criança. Isso é um sonho para a gente que trabalha dentro da UTI, é fazer com que essa durabilidade do catéter realmente aconteça. Agora eu tenho certeza que você quer saber da técnica, né? Então a técnica a gente vai fazer mais de pertinho para mostrar aqui para vocês como que nós conseguimos realizar esse flushing. E mais, não só realizar o flushing, mas também aí fazer a salinização deste catéter. O que significa salinização? É a gente conseguir fechar este catéter, evitando o refluxo de sangue e desconectando este catéter venoso das linhas venosas do equipo, deixando essa mobilidade do paciente aí muito mais facilitada, sem ele estar conectado numa bomba ou no extensor venoso. E por fim, antes da gente mostrar mais de pertinho, sempre saibam que o flushing ele pode ser por meio de um fluxo laminar ou por meio de um fluxo turbilhonado, o que nós chamamos também de fluxo pulsátil, ou seja, qual desses é melhor? E é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. Sempre que possível, escolham o fluxo pulsátil, porque é a recomendação mais atual para tentar realmente limpar internamente este catéter. Então, vamos tentar agora mostrar isso na prática, como isso realmente vai funcionar. Esse daqui é um exemplo de disposição que nós podemos fazer para realizar um flushing de forma mais efetiva. Então aqui a gente tem um catéter de PIC, no caso é um PIC 2 French, neonatal, bem fininho, para veias bem delicadas, né? Um PIC de silicone. A gente vai ter a dânula ou torneirinha, né? Depende da região como vocês falam, ou three-way. Aqui está conectado 2 valvulados. É onde a gente acaba optando por padronizar a colocação do valvulado. Por que não aqui?
Porque essa parte, de qualquer forma, é um sistema que será aberto para troca da dânula junto com os valvulados que têm a sua validade. Então, uma vez que eu instalei a torneirinha e esses valvulados estão aqui, eu só vou precisar manipular essa área. Por isso que a gente acaba optando por colocar o valvulado aqui e não aqui. Porque aqui é um sistema que será aberto com todo cuidado, com técnica séptica adequada, né? Luva estéreo, máscara, uma boa desinfecção, um scrub the hub real aqui, bem adequado, para aí sim você fazer a abertura desse sistema. Afinal de contas, é um catéter que está alocado a nível central ali no paciente. Então, uma vez que a gente consegue colocar essa disposição, nós optamos por padronizar a colocação do equipo aqui na lateral. Então, aqui a gente vai conectar a extensão do equipo de infusão, que vai estar conectado à bomba de infusão, e aqui vai ser a área de realização do flushing, tá? Então, essa é a área de realização do flushing. Por que o flushing aqui e não aqui? Porque aqui ele vai seguir uma reta. Então, não tem problema de você ter uma perda da força da realização do flushing batendo em alguma área adjacente dentro da dânula. É diferente se você escolhe esse lado. Se a gente escolher esse lado, a força que nós fizermos para conseguir gerenciar, né, a ocorrência do flushing, ela vai bater na dânula, no contralateral, e aí depois ela vai para o catéter. Então, acaba perdendo um pouco de efetividade. Então, a intenção é que a gente faça, então, o flushing deste lado aqui. Aí, dessa forma, a gente vai estar fechando, né, essa dânula para o equipo que está vindo da bomba e ele vai estar aberto apenas para a seringa, para conseguir ir direto no catéter. Qual seringa? Seringa de 10 ml. Sempre, porque é ela que vai fazer uma pressão adequada para garantir um flushing seguro, evitando aí o rompimento do catéter e garantindo aí essa limpeza, né, interna ali, a remoção do biofilme ou eventualmente alguma fibrina que esteja acontecendo ali. Então, sempre a gente vai estar utilizando uma seringa de 10, jamais a menor. Quanto menor a seringa, maior pressão ela faz, maior o risco de rompimento do catéter, principalmente nessa parte inicial, tá? Então, eu posso ter ruptura bem nessa parte inicial do catéter ou então na ponta do catéter, tá? Então, se eu tiver um rompimento na ponta do catéter, esse catéter ele vai entrar, né, dentro da criança, a gente perde esse fragmento e isso vai ter repercussões depois. Como a gente vai realizar esse flushing? Sempre com fluxo turbilhonado, tá? Lembrando que ele é um catéter muito fino. Por ele ser um catéter muito fino, é natural que a gente tenha muita resistência na hora de fazer o flushing turbilhonado. Então, a gente está fechando a dânula para o extensor, abrindo então aqui para o catéter e a gente vai fazendo esses soquinhos. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó, como o catéter ele vai se comportar. É como se fossem uns soquinhos na ponta do catéter. Olha lá, ó. Então, esse é o turbilhonamento, tá? É quanto a gente vai estar fazendo ali de flushing de soro para conseguir fazer a lavagem desse catéter. E aqui mostrando para vocês, ó, a diferença do flushing quando a gente faz com uma técnica de flushing laminar. Então, a gente aperta continuamente, ele vai saindo ali, mas podem reparar que o catéter, né, ele segue um flushing laminar. É diferente, então, do turbilhonado. Estou fazendo de soquinho aqui, tá? E ele é dessa forma que esse fluxo vai bater dentro da parede interna do catéter, removendo toda a sujeira interna ali, né? Toda a fibrina, enfim, garantindo essa permeabilidade. Então, sempre você vai optar pelo turbilhonado no lugar do laminar, tá? Então, sempre essa é a opção. E por aqui a gente fica trazendo um pouco dessa parte operacional que parece que é tão simples quando falamos de lavar o catéter, fazer um flush no catéter, mas para tudo existe uma técnica, para tudo existe uma lógica. E se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com os colegas e vem conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, em que a gente trabalha isso de forma ainda mais detalhada, com uma comunidade de profissionais que estão em foco ali do atendimento à criança grávida. A gente está esperando vocês e até o próximo vídeo.